Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Maurício da Ultimate Treinamentos e hoje a gente vai conhecer 6 recursos básicos e essenciais para qualquer pessoa ganhar tempo no Excel. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai aprender 6 recursos para ganhar tempo no Excel. Às vezes a gente já conhece alguma coisa muito lá para frente, macro, VBA, a gente consegue fazer tabela dinâmica, PROC-V, PROC-X, conhece tudo que já tem no canal da UTM e ainda o que vai ser colocado. Só que às vezes um recurso super simples que a gente faz toda hora, a gente nem imagina que existe. E a gente vai conhecer hoje algumas coisas simples e essenciais para vocês conseguirem já aplicar no dia a dia de vocês logo depois de ver esse vídeo. Então, vamos entender como funciona aqui a tabela. A gente tem 5 planilhas aqui embaixo, porque no final a gente vai fazer o 6º recurso com uma planilha já existente. Então a gente consegue aplicar o recurso de 0 à esquerda. Então, por exemplo, para digitar um CEP, para fazer alguma coisa que tenha 0 como CPF, CNPJ, a gente consegue fazer. E aí a gente vai começar com essa planilha. Aí depois eu vou explicando as outras. O que acontece? Se a gente coloca um CPF com o 0 na frente e sem o ponto, sem o traço, como por exemplo 038 951 22255 e a gente dá um Enter, olha o que vai acontecer com o CPF. O 0 à esquerda vai sumir. Esse 0 à esquerda, originalmente ele não tem que ficar mesmo. Ninguém fala que tem 0,30 anos ou 0,50 reais na carteira. Mas nesse caso ele precisa ficar. Como que a gente faz para deixar o 0 à esquerda? Olha só, vou voltar aqui então e vou tirar esse CPF. A primeira coisa que a gente tem que fazer é selecionar a coluna inteira que vai ficar o CPF ou esse espaço onde vão ficar as células. No caso aqui de B2 até B13. E a gente vai na guia página inicial buscar um grupo chamado número, onde vai estar escrito geral aqui. Nesse geral, pessoal, a gente muda para texto. E ao fazer isso, esse número digitado não vai ser mais um número que vai perder o 0. E sim, ele vai ficar um texto. E por ser texto, esse 0 vai ficar. Mostra pra gente, Maurício. Vou mostrar agora com zoom ainda. Olha só, ele tá como texto. A gente clica na primeira célula e aí coloca 038 951 22255. E olha o que acontece. Dá um Enter e esse 0 continua à esquerda. Vai aparecer uma espécie de uma bandeirinha verde. Quando a gente clica nessa célula com esse item verde, aparece uma placa de trânsito e a gente clica nele e aparece número armazenado como texto. Se a gente converter em número, esse 0 continua sumindo como era anteriormente. A gente não quer que esse 0 suma e não quer ficar com esse verde na tela. O que a gente faz? A gente apenas ignora erro. E aí, todas as vezes que vocês colocarem um número com 0 à esquerda, 001, 002, 003, isso vai ficar aparecendo. Então não precisa fazer um por vez. Vocês selecionam todas as células que estão com essa bandeirinha, clica uma vez na placa de trânsito e ignora o erro para todas de uma vez. Automaticamente esse item verde some e tudo fica. Maurício, eu quero alinhar isso no meio para ficar bonito. Vocês podem alinhar como vocês acharem melhor. Mas agora nunca mais vai ter o problema de 0 à esquerda em DDD, CPF, CNPJ, CEP e outra informação que vocês precisam, matrícula, qualquer outra coisa. Fala se isso já não vale um like nesse vídeo. E é o primeiro de 6 recursos, pessoal. Agora vamos conhecer o nosso 2º recurso. O 2º recurso são as fórmulas do Excel. A gente vai usar o Excel como se fosse uma calculadora. A gente não vai mais usar a calculadora e a gente vai conseguir fazer soma, subtração, multiplicação, divisão e potência. Para você que tem que fazer potência na calculadora ou no caderno, dá para fazer no Excel. Maurício, mostra pra gente. Vamos começar do mais simples, que é a soma. Nesse campo de soma, a gente tem uma tabela de gastos. E se você ainda não anota os seus gastos, pessoal, tem um card aqui em cima que vai apontar para a live que a UTM fez
só falando de tabela de gasto para vocês poderem controlar os gastos de vocês. Mas olha essa pincelada que já dá para ter uma noção bem legal. A gente vai colocar os valores que a gente costuma gastar aqui. Por exemplo, R$80 de água, R$180 de luz, R$150 de internet, R$60 de gás e, por exemplo, R$800 de aluguel. Qual é esse total? Quanto a gente vai gastar? A gente tem duas maneiras. Ou a gente soma um por um, ou a gente faz já uma fórmula de soma. A gente só coloca igual, soma, abre parênteses, seleciona com o mouse todos os valores que a gente já tem e fecha parênteses. Ao fazer isso e dar Enter, olha o que acontece. Ele aparece o valor para vocês, mas Maurício, eu não gasto só R$60 de gás. No meu bairro, o gasto é 95, a gente muda para 95 e automaticamente o valor ali embaixo muda. Mas Maurício, qual é a segunda maneira? Olha esse atalho, pessoal do céu. Vamos supor que a gente não queira igual, soma, abre e fecha. O que a gente faz? Na célula que vai ter o resultado, a gente só vai apertar duas teclas. O Alt e o igual. Segura o Alt e aperta a tecla de igual. Vou fazer aqui para vocês, ó. Alt igual. E ele já faz a soma com todas as células logo acima. Basta dar Enter que o resultado é o mesmo. Fala se isso não vai ajudar vocês, se vocês nunca mais vão deixar de usar a calculadora e agora usar o Excel, pessoal. Essa é a ideia. Mas tem mais, vamos para o próximo da subtração. Na subtração, pessoal, a gente tem ali o valor de receita e despesa. Vamos supor que a gente ganhou R$2.000 no mês e gastou R$1.856,36. Como você sabe que gastou tão quebrado? Porque a gente vai anotar os gastos, a gente sempre vai anotar os gastos. Se vocês anotam os gastos, pessoal, coloca ali embaixo nos comentários hashtag eu anoto para eu saber quantas pessoas já estão seguindo a dica da UTM. Vamos lá, a gente coloca esse valor como dinheiro. Qual é o saldo final? Quanto sobra na minha conta? De cabeça fica difícil. Para abrir a calculadora para isso, é muito trabalho, tem que digitar tudo de novo. O que a gente faz? A gente começa com igual, porque toda fórmula no Excel começa com igual. E a gente clica uma vez na receita, ele vai já falar qual é a célula que a gente clicou, menos, que é o hífen, e clica no valor da despesa. Exatamente como a calculadora, mas agora aqui dentro no Excel. Na calculadora a gente apertar o igual para acabar, aqui a gente aperta Enter. E ele já dá o saldo pra gente. E se a gente gastou mais do que a gente ganhou, por exemplo, como R$2.100, olha o que vai aparecer. Ele aparece como negativo pra gente, então a gente não precisa se preocupar com nenhum cálculo. O próprio Excel faz isso pra gente. Ai, Maurício, eu quero conhecer mais. Eu vou até deixar com o zoom para vocês conseguirem enxergar, mesmo vendo isso até numa TV ou num tablet. Olha só, vamos supor que a gente ande de ônibus e a gente queira saber o quanto a gente gasta de ônibus todos os meses, inclusive no ano. O ônibus, pessoal, tá R$4,40. Então, R$4,40. Se a gente anda, por exemplo, ida e volta, a gente coloca a quantidade 2 por dia. 2. No mês, quanto que a gente vai andar de ônibus? Olha só como vai funcionar o cálculo. A gente começa com igual, clica no valor do ônibus, então R$4,40, vezes o 2 que já está digitado, vezes, que o nosso vezes, pessoal, lembrando, é o asterisco. Na matemática ele é o X, no computador ele é o asterisco. E aí, pessoal, se não tiver o asterisco tão fácil aqui no teclado numérico, ele vai ser aqui, Shift e a tecla 8 de vocês, pessoal. O 8 já tem o asterisco ali em cima, então apertou Shift 8, ele vai aparecer para vocês. Então, se a gente já tem o número digitado na célula, a gente clica nessa célula. Se a gente não tem o número digitado, a gente pode colocar esse número durante a fórmula. Então, se a gente anda de ônibus R$4,40 vezes 2, ida e volta, vezes 22 dias úteis, de segunda a sexta, é uma média, é isso? A gente coloca 22. E ele já vai fazer o cálculo pra gente.
mesmo tendo o endereço da célula ou mesmo tendo o valor que a gente colocou na própria fórmula. Ao dar Enter, olha o que vai aparecer. A gente gasta por mês R$ 193,60. A gente já pode colocar isso naquela tabela de gastos. Olha que maravilha, mas não para por aí. E se a gente quer fazer isso por ano? A gente começa com igual, no local onde vai ser o cálculo do ano, clica no valor que a gente já descobriu quanto custa por mês, vezes, que é o asterisco, 12 meses. Prontinho, pessoal, ao dar Enter, ele vai calcular que a gente gasta R$ 2.323,20 por ano de ônibus. E vocês podem fazer esse cálculo, pessoal, com qualquer coisa. Se vocês trabalham de segunda a sábado, ao invés de ser vezes 22, a gente dá 2 cliques nessa conta e muda para 26, que é uma média. Ao mudar para 26, vai mudar o mês e vai mudar o ano. Olha só, o que era aqui 23, 23, 20, vai mudar para 2.745. Então, se vocês gastam com comida, com refrigerante, com qualquer outra coisa que vocês façam isso diariamente, semanalmente ou mensalmente, vocês podem brincar de testar com a multiplicação. Olha se isso não vale a inscrição do canal, pessoal. Sempre lembrando que a gente tem vídeo novo de terça e quinta e live toda última quinta-feira do mês, pessoal. Então vamos continuar aqui. No caso, a divisão. Vamos supor que a gente tenha de gasto R$ 2.350 do apartamento, com condomínio, aluguel, água, luz, internet e qualquer outra coisa. E a gente mora em 3 pessoas. Quanto que vai dar por pessoa? A gente poderia pegar a calculadora e fazer isso, mas a gente tem o nosso Excel, pessoal. A gente só faz uma divisão com igual, lembra? Sempre começa com a tecla de igual. Clica no valor do gasto, barra. Lembrando que se não tiver a barra no teclado numérico, pode ser a barra que fica ao lado da tecla de Shift, tá? Sempre lembrando que é essa barra nessa posição e divide pela quantidade de moradores. A gente aperta um Enter no final, ó, e ele descobre que dá 783,33 para cada um. O legal é que se mudar para 4 pessoas, o valor muda. Se mudar o valor para R$ 5.400, e ele faz o cálculo para você. Esse é o benefício de usar o Excel ao invés da calculadora. Você consegue adaptar essa fórmula de maneira muito mais rápida. Então a ideia é, essas 4 primeiras contas a gente conseguiria fazer na calculadora numa boa. Mas olha esse bônus de potência, pessoal. Como que a gente vai calcular potência no Excel? A gente vai começar com igual, vai colocar o valor que a gente quer, então, por exemplo, 10 elevado a 2, 10 ao quadrado, e no segundo caso, 3,5 elevado a 1,5. Se a gente vai fazer isso no papel, pessoal, a gente nem lembra como que faz. Deixa que o Excel faz para vocês. Então, como que a gente coloca o sinal de elevado? A gente vai colocar um circunflexo. A gente vai apertar circunflexo, não vai acontecer nada no teclado de vocês. E ao apertar espaço, ele vai aparecer. Então a ideia é essa, circunflexo, espaço, e ele aparece e coloca o número 2. 10 elevado ao quadrado tem que dar 100. Vamos ver se vai dar 100 aqui. Deu 100, pessoal. Isso vale um clicar no sininho para não perder mais nenhum vídeo. E olha o segundo caso. A gente começa com igual, coloca o valor 3,5, circunflexo, então circunflexo, espaço, e coloca o valor 1,5 e ele vai fazer a conta para vocês. E eu não tenho ideia do que pode gerar esse resultado, mas o Excel sabe e eu vou confiar nele. 6,5479. Então, para vocês que mexem com potência, olha como é muito mais fácil usar o Excel se não tem uma calculadora científica, se não sabe onde usar isso no celular, se não está com uma calculadora HP. Faz no Excel, pessoal. Tem o Excel Online, é só colocar, é muito tranquilo. Então reparem que a gente fez as 4 fórmulas mais famosas e ganhou de bônus aqui a potência. Esse é o nosso segundo recurso. Vamos conhecer agora o nosso terceiro recurso. O nosso terceiro recurso é o filtro, pessoal. Filtro vai fazer com que a gente exiba na tela só o que a gente quer ver. Um exemplo de filtro. Quando vocês abrem a caixinha de correio de vocês,
pode morar em apartamento, pode morar em casa, tá tudo misturado. Conta para pagar, folhetos de pizza que vocês podem querer ou não, aquela propaganda que vocês não querem olhar, ou qualquer outra coisa. O que vocês fazem? Vocês separam o que é importante do que não é importante. Se vocês quiserem jogar fora aquilo que não é importante, tudo bem. No caso do filtro, a gente não vai jogar fora. A gente só vai exibir aquilo que a gente quer. Como, por exemplo, contas a pagar, pessoas que estão de férias, gastos, receitas. E a gente vai continuar com tudo na planilha, mas o que a gente não quer vai ficar oculto. Como que a gente coloca um filtro por atalho? Fala pra gente, Maurício. Vou falar. A gente clica numa célula qualquer e a gente tem 3 caminhos para isso. Primeiro caminho. Guia, página inicial, botão classificar e filtrar e marca filtro. Olha o que vai aparecer, as setinhas em cada uma das colunas. Esse é o nosso primeiro jeito. O segundo jeito, pessoal, eu vou retirar esse filtro pelo mesmo caminho. O segundo jeito clica na guia dados e procura um botão chamado filtro. Ao fazer isso, ele coloca exatamente o mesmo filtro. Mas Maurício, eu quero por tecla de atalho, é isso que a gente vai ter. E essa tecla de atalho, pessoal, já foi postada no Instagram da AltM. Então se vocês não seguem a AltM ainda, vai ter aqui na descrição o Instagram da gente, que é @sigaaltm, com toda semana com dica, enquete, tecla de atalho para você dominar no Excel. E o atalho para colocar filtro clicou numa célula, vai apertar Ctrl Shift L. Editor, coloca isso aqui na tela, Ctrl Shift L e ele já coloca o filtro para você. Fala a verdade se isso não é ganhar tempo. É ganhar tempo, pessoal. A gente vai ganhar muito tempo. E aí o filtro a gente pode brincar de clicar nessa seta e selecionar o que a gente quer. Então, por exemplo, eu quero saber só os gastos da casa. A gente clica na seta e desmarca o item selecionar tudo e marca apenas o de casa, por exemplo. Olha o que vai acontecer pra gente. Todos os nossos gastos referentes à casa. E a gente pode no final selecionar todos esses valores e aqui na parte de baixo na tela a gente tem o valor total. Olha que maravilha, pessoal, é muito bom isso. E aí a gente consegue tirar esse filtro clicando na seta que a gente acabou de clicar e limpar categoria. A gente consegue ver os gastos maiores do que R$1.000. A gente clica na setinha agora de valor e filtro de número é maior ou igual a, e coloca o valor 1.000. Prontinho, pessoal. Ao clicar em OK, ele também faz o filtro, só tem um, que é o valor do aluguel. Para limpar o filtro, a mesma coisa. Clica na setinha, desmarca aqui, o limpar filtro e prontinho, pessoal. Então, se vocês quiserem saber mais sobre filtro, a gente consegue fazer um vídeo inteiro de um monte de filtro. Filtro tem muita coisa. Então, se vocês querem esse filtro, também não esquece de comentar aqui embaixo que vocês querem uma aula só de filtro. Essa foi para mostrar como colocar o atalho do filtro ou por botão ou por tecla de atalho. Então esse foi o nosso terceiro recurso. Vamos para o nosso quarto recurso. O nosso quarto recurso, pessoal, é arrastar para baixo. Algumas pessoas já conhecem o arrastar para baixo, mas a gente vai ter dica nova aqui. Fica de olho. Olha só o cálculo que vai ser feito. A gente tem todos os produtos, várias vendas e várias informações. E aí a gente tem o valor desse produto e o desconto que foi aplicado. Qual vai ser o valor desse desconto? Olha o spoiler já de cálculo de porcentagem aqui, pessoal. A gente vai apertar igual e fazer uma multiplicação, como a gente viu no recurso 2 desse mesmo vídeo. A gente vai clicar no valor, vezes, que é o asterisco, e clica no valor da porcentagem. Ao apertar Enter, ele já calcula o valor para vocês. Fala se isso não é ganhar tempo. Só que aí, pessoal, a gente tem que fazer isso para todas essas informações. Olha quantas, a gente tem 111 linhas, com 110 vendas, uma sendo o cabeçalho. O que a gente faz? Muita gente faz
clicando na primeira, clicando nesse pontinho aqui verde que aparece no final da célula. Em algumas versões do Excel, ele é um pontinho preto, não importa a cor, o importante é que ele vai estar sempre na mesma posição. E aí vocês clicam e arrastam manualmente para baixo até o final. E ele já calcula o desconto. Só que nesse caso a gente tem 111 linhas. E se a gente tivesse 111 mil linhas? Lembrando que o Excel tem mais de 1 milhão de linhas. A gente ia arrastar para baixo e até doeu o braço de tanto tempo. O que a gente faz, pessoal, para ganhar tempo com isso? Ai, Maurício, me mostra que eu quero ver. A gente apenas dá 2 cliques nesse pontinho e ele sozinho vai até o final. Duvida? Vamos fazer agora. Olha aqui na tela. Eu não vou dar nem zoom para vocês poderem ver até o final. Dá 2 cliques e ele já fez para vocês, mas ele parou aonde parou a tabela. Então quando for lançando novos valores, é só refazer esse cálculo e dar 2 cliques que ele arrasta até o final de novo. Então arrastar para baixo a partir de hoje vai ser com 2 cliques. Esse foi o nosso 4º recurso. Vamos para o 5º recurso, pessoal. O nosso 5º recurso, pessoal, a gente tem aqui uma tabelinha com algumas informações de entrada e saída e um gráfico gerado. Se você não sabe como fazer gráfico, a gente tem vídeo de gráfico, tem vídeo de gráfico feito em live, a gente consegue fazer. E se você quer um conteúdo super atualizado, também coloca aqui embaixo. Olha quantos apanhados vocês vão ter. Vai ter hashtag, vai pedir filtro, vai pedir fórmula, vai pedir gráfico, para a gente poder sempre passar conteúdo novo para vocês. Então a gente aqui tem um gráfico e aí a gente tem que tirar essas linhas que aparecem no próprio Excel para isso não ficar ocupando espaço na nossa tela e o foco ser o gráfico. Como que a gente faz? A gente vai colocar borda na nossa tabela. Então seleciona aqui os dados que a gente quer, vai no botão de borda que fica na guia página inicial e coloca todas as bordas. Depois a gente faz a mesma coisa com a segunda tabela. Seleciona os valores e depois clica no mesmo botãozinho de borda. Pronto. Isso continua com borda, mas o restante eu quero tirar. Como que a gente faz para tirar com 2 cliques, pessoal? 2 cliques. A gente vai clicar na guia exibir, um clique, e desmarcar linha de grade, o segundo clique. Olha o que apareceu e vocês nunca mais vão precisar pintar a planilha inteira de branco, pessoal. Ele já faz isso para vocês. Olha que maravilha. Essa é a ideia, pessoal. Vocês conseguirem deixar ela sempre focada naquilo que é importante, que é o gráfico. Tranquilo? Então esse foi o nosso 5º recurso. E o nosso 6º recurso vai ser duplicar essa planilha exatamente igual ela já está. O que muita gente faz e não tem problema é selecionar tudo com o mouse, copiar e colar numa nova planilha. Tudo bem fazer isso, mas olha o que acontece, olha o erro que isso gera. A gente abre uma nova planilha clicando aqui nesse botãozinho de mais. Ela vai gerar uma planilha padrão do Excel. A gente volta e copia tudo que a gente quer. A gente seleciona da primeira célula até ali onde a gente acha que precisa. Aperta Ctrl C, vai na planilha nova e cola. Mas repara, as linhas de grade voltaram, apareceu o hashtag, as colunas não estão do mesmo tamanho e a gente tem que formatar isso tudo de novo. Para não ter que fazer isso na mão, pessoal. Olha o que a gente vai fazer. Então esse é o nosso 6º recurso. O nosso recurso vai ser o seguinte, a gente clica na planilha original que já está formatada, a gente no nome da planilha, segura o Ctrl, clica nessa planilha, deixa o botão do mouse apertado e arrasta para o lado. Repara que ele tem esse pontinho preto, Aonde vocês colocarem o pontinho preto, ele vai gerar uma planilha exatamente igual. Só soltar o botão do mouse e ele já gerou com o mesmo nome, por sinal, e esse 2 do lado. Agora eu posso soltar o Ctrl
E aí, para eu renomear essa planilha como recurso 6, é só eu dar 2 cliques no nome dessa planilha. Reparem que ele agora habilitou para escrever. E eu escrevo recurso 6, planilha duplicada. Planilha duplicada. E aí a gente consegue fazer isso, pessoal, para quantas planilhas a gente quiser. Olha que interessante, a gente pega, por exemplo, essa de filtro, que tem os nossos gastos. Vamos supor que esses gastos são de janeiro. A gente vai lá e quer fazer a mesma coisa para fevereiro, mantendo a mesma estrutura. A gente segura o Ctrl, clica no nome da planilha e arrasta para o lado. Ele vai gerar uma planilha exatamente igual. A gente muda para fevereiro e aí vocês conseguem só ir atualizando os gastos de vocês. Então, para criar uma planilha de gastos, é muito tranquilo criar uma e ir duplicando com o Ctrl, pessoal. Fala a verdade se isso não vai ajudar vocês no dia a dia de trabalho. Então, depois desses 6 recursos todos, eu espero que vocês consigam otimizar o tempo de vocês. Se vocês conseguirem otimizar esse tempo, volta no vídeo aqui e fala: Maurício, foi muito bom, ou Maurício, como faz aquilo outro, que a gente vai ter o prazer de responder e quem sabe fazer um outro vídeo. E se vocês quiserem aprender novos conteúdos, coloca aqui embaixo nos comentários que a gente cria vídeos personalizados para as dúvidas de vocês. Tá certo? Se não deu like ainda, dá um like agora, pessoal. A gente faz esse vídeo com muito carinho, com muita vontade, para vocês saberem cada vez mais dessa ferramenta incrível que é o Excel. Beleza? Tamo junto. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau. Pausa, Richard. Deixa eu ver se o ônibus tá 4h40. Eu preciso saber. Porque essa falta tá falando o número errado, velho. Pera aí. A few moments later. Valor da passagem. Quanto tá? 4h40. Tá certo. Vou voltar.